Cada pensamento que você alimenta é como uma ondulação no imenso lago da existência. Mas consegue imaginar que essas ondulações não são apenas ecos passivos? Elas são arquitetas moldando as próprias margens da sua experiência. Você pode navegar nas correntes cósmicas para desvendar uma verdade tão profunda quanto o universo em si. Uma verdade que reside na encruzilhada entre ciência, espiritualidade e os ilimitados reinos do potencial humano. O efeito observador nos convida a explorar a dança entre pensamento e realidade, revelando a mente quântica no campo da mecânica quântica. Partículas como elétrons e fótons exibem a dualidade onda-partícula, comportando-se tanto como partículas quanto como ondas. O ato de medir ou observar essas partículas pode influenciar seu comportamento, conhecido como o efeito observador na física quântica. Esse efeito não se limita ao mundo subatômico. Algumas interpretações da mecânica quântica sugerem que, no contexto da consciência e da realidade, o ato de observação, ou o envolvimento da consciência, pode influenciar a realidade em uma escala macroscópica. Isso propõe que a natureza da realidade não é fixa ou objetiva, mas é moldada pelas ideias, crenças e percepções dos observadores conscientes. A lei da atração, que sugere que pensamentos positivos ou negativos atraem experiências correspondentes, está relacionada a essa ideia. Ambos os conceitos compartilham a ideia fundamental de que os pensamentos não são passivos, desempenham um papel ativo na formação da realidade que experienciamos. A integração desses conceitos sugere que o efeito observador, no nível quântico, reflete um princípio mais universal aplicável à consciência e à realidade em geral. Isso desafia visões tradicionais de uma realidade objetiva e independente do observador, levantando questões sobre a natureza da consciência e sua relação com o mundo externo. A ideia de partículas existirem em uma gama de possibilidades até serem observadas leva a uma conceituação da realidade como um construto influenciado pelo ato de observação. Isso se alinha com perspectivas filosóficas que veem a realidade como um produto da percepção e interpretação, sendo um diálogo entre ciência e o princípio de unidade. O efeito observador implica uma profunda interconexão entre o observador e o observado. Sistemas quânticos são frequentemente descritos como entidades holísticas, onde o comportamento de partículas individuais está intimamente ligado ao estado geral do sistema. Isso reforça a ideia de que a observação influencia todo o sistema quântico. Isso nos leva ao conceito de livre-arbítrio. A natureza indeterminista do mundo quântico desafia o determinismo estrito. Se eventos quânticos não são predefinidos e são influenciados pela observação, introduz-se um elemento de aleatoriedade e imprevisibilidade no universo. Algumas interpretações sugerem que a observação, especialmente por um observador consciente, desempenha um papel no colapso da função de onda e na determinação do resultado de um evento quântico. Isso levanta questões sobre se a consciência, e por extensão, a escolha consciente são participantes ativos na determinação dos eventos no nível quântico. Embora esses conceitos tenham implicações filosóficas profundas, é crucial reconhecer que os princípios da mecânica quântica, incluindo o efeito observador, desafiam não apenas a física, mas também a linguagem e os modos tradicionais de descrição. Filosoficamente, isso levanta questões sobre a adequação da linguagem e dos frameworks conceituais em capturar as sutilezas dos fenômenos quânticos. Aplicar o efeito observador de maneira metafórica ou filosófica à vida cotidiana envolve um certo grau de abstração. Há o risco de interpretar ou simplificar demais conceitos complexos, levando a equívocos sobre como a consciência pode influenciar a realidade. Enquanto a mentalidade e a intenção podem influenciar as experiências pessoais, elas podem não ter o mesmo impacto determinístico observado no mundo microscópico das partículas quânticas. É essencial reconhecer a influência de fatores externos, questões sistêmicas e estruturas sociais nas experiências pessoais, mesmo quando se aplica o efeito observador de maneira metafórica. Navegar pelo caminho para integrar esse conhecimento está repleto de desafios, considerando as complexidades da mecânica quântica e a necessidade de evitar generalizações excessivas. Que os resultados pessoais são frequentemente moldados por uma combinação de fatores internos e externos. Você, como ser humano, faz parte de uma comunidade da qual depende para sobreviver e prosperar. Usar princípios científicos metaforicamente pode borrar a linha entre compreensão científica e interpretação simbólica.
É crucial distinguir entre os princípios científicos bem estabelecidos na mecânica quântica e aplicações mais espirituais para o desenvolvimento pessoal. A aplicação metafórica pode inadvertidamente promover uma forma de pensamento mágico, onde as pessoas acreditam que apenas pensar positivamente ou ter boas intenções pode remodelar a realidade de maneira determinística. Isso pode criar expectativas irrealistas e resultar em decepção. Enquanto mentalidade e intenção são aspectos importantes do desenvolvimento pessoal, depender exclusivamente de interpretações místicas do efeito pode levar a uma negligência de planejamento realista, ações estratégicas e resolução de problemas. Do saber antigo aos reinos quânticos, levando em conta os riscos, é possível estabelecer uma relação cautelosa entre o efeito observador e várias tradições e filosofias antigas que exploraram a interconexão entre consciência, percepção e a natureza da realidade. Essas tradições frequentemente transmitem a compreensão de que os pensamentos, intenções e perspectivas desempenham um papel crucial na formação da experiência individual do mundo. No hinduísmo, budismo e jainismo, a lei do karma afirma que pensamentos e ações têm consequências. Pensamentos e ações positivas levam a resultados positivos, enquanto pensamentos e ações negativas resultam em consequências negativas. O budismo enfatiza a atenção plena e a consciência dos pensamentos, observando-os sem apego, reconhecendo sua impermanência e entendendo seu impacto nas experiências. O hermetismo, expresso no Corpus Hermeticum, ensina o princípio da correspondência, como acima, assim abaixo, sugerindo uma relação entre o microcosmo e macrocosmo, onde o plano mental influencia o plano físico. O Ho'oponopono é uma prática havaiana tradicional que destaca a interconexão das pessoas e a responsabilidade por seus pensamentos e ações, acreditando que mudar os pensamentos pode trazer cura e mudança positiva. Essas são apenas algumas tradições antigas que acreditam que pensamentos e intenções afetam o equilíbrio da natureza e o bem-estar da comunidade. Platão, o filósofo grego antigo, propôs a teoria das formas, sugerindo que formas abstratas, não materiais ou ideias, são mais reais do que o mundo físico que percebemos. Em relação ao efeito observador, onde o ato de observação influencia o comportamento de partículas, pode-se traçar um paralelo solto, sugerindo que a realidade observada é influenciada pela consciência do observador. No entanto, é crucial reconhecer que esses são paralelos conceituais, não alinhamentos diretos. O efeito observador é um princípio científico enraizado na mecânica quântica, enquanto as filosofias antigas frequentemente abordam a realidade de perspectivas simbólicas ou éticas. Ao explorar essas conexões, é possível obter insights enriquecedores nas interseções entre ciência e filosofia. Embora essas tradições antigas possam não usar explicitamente o termo efeito observador, os princípios subjacentes ressoam com a ideia de que consciência, pensamentos e intenções são integrais para a criação e experiência da realidade. Elas fornecem uma compreensão valiosa e atemporal de que você é o que vê, pensa, sente e faz, apesar da ausência de conclusões científicas sobre as implicações do efeito observador em um nível macroscópico. Você pode aplicar sua lógica em sua vida cotidiana de maneiras metafóricas e filosóficas, mas lembre-se da complexidade da vida humana e que vivemos como parte de um sistema, e a vontade individual por si só pode não ser capaz de totalmente alterar a realidade. Você é como um Deus, mas não é um Deus. Não se trata de adquirir poderes mágicos, mas sim de alcançar compreensão pessoal para ser um ser humano mais consciente e, consequentemente, uma peça mais valiosa no tecido da comunidade. Além disso, a autocompreensão pode guiá-lo para tomar melhores decisões e estar mais sintonizado com seu processo emocional e de pensamento, vivenciando o efeito observador. Aqui estão algumas práticas que você pode aplicar em sua vida cotidiana, relacionadas ao efeito observador. Prática da meditação. Praticar a meditação, estar totalmente presente no momento e observar os pensamentos sem julgamento, é uma maneira de cultivar a consciência sobre o que pode influenciar seus estados emocionais e melhorar seu bem-estar geral. Algumas práticas de meditação visam dissolver a sensação de um eu separado, criando uma perspectiva mais integrada e não dual, onde o observador e o observado estão interconectados. Visualização de resultados positivos e metas claras. Visualizar resultados positivos e estabelecer metas claras é uma prática que visa influenciar sua mentalidade e potencialmente contribuir para alcançar os resultados desejados.
Isso não significa ignorar problemas e desafios, mas usar sua energia de forma inteligente para encontrar soluções e melhorar sua realidade. Afirmações e diálogo interno positivo. O uso de afirmações e engajamento em um diálogo interno positivo são ferramentas para observar conscientemente e influenciar seu diálogo interno. Essa prática visa promover uma mentalidade positiva e reforçar crenças construtivas sobre si mesmo e suas habilidades. Tomada de decisão consciente. Praticar a tomada de decisões conscientes envolve observar ativamente e considerar o impacto potencial das decisões. Abordar escolhas com maior intencionalidade e responsabilidade, como disse Mahatma Gandhi. Suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações. Expressão regular de gratidão. Expressar regularmente gratidão é uma forma de observar conscientemente e apreciar os aspectos positivos da vida. Isso incentiva um foco em experiências positivas e cultiva uma mentalidade de abundância, mudando a percepção de desafios como oportunidades de crescimento. Consciência ambiental. Observar e considerar o impacto de suas ações no mundo promove a conscientização ambiental. Isso pode levar a escolhas de estilo de vida mais conscientes e sustentáveis. Explorar o intrigante paradoxo do efeito observador, onde a dança sutil entre o observador e o observado assume o centro do palco, abre caminhos profundos para a contemplação. A ideia de que seus pensamentos têm o potencial de moldar a realidade, ecoando o misterioso jogo do mundo quântico, desperta curiosidade e introspecção. Navegar pelas paisagens da filosofia, física quântica e metafísica, as reverberações do efeito observador percorrem os corredores da consciência humana. No grande tecido da existência, a ideia de que seus pensamentos não são apenas espectadores passivos, mas participantes ativos na criação de sua experiência vivida, as implicações vão além dos limites da pesquisa científica, entrelaçando-se com a sabedoria antiga, filosofias de autoajuda e a própria estrutura da percepção. Em um universo onde observação e intenção podem exercer uma sutil influência, cultivar a consciência torna-se uma jornada transformadora. Enquanto a aplicação metafórica do efeito na vida cotidiana deve ser abordada com olhos críticos, a essência de sua mensagem convida você a ser um arquiteto consciente do seu mundo interior. Tudo começa na mente, como afirmou Max Planck, o pai da teoria quântica. Quando você muda a maneira como olha as coisas que você olha mudam. Nesta exploração, o efeito observador convida você a se tornar co-criador consciente das narrativas que moldam sua existência individual e coletiva. Ver é criação, e para ver, você precisa de mais do que olhos. Se você ainda está aqui, então, convido você a se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e não esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir. Cuide-se e até breve.